Paz seja com todos. Bom, amados, espero que este vídeo possa ajudá-los com o nosso estudo da Carta aos Colossenses. Amados, nós vínhamos estudando a Carta aos Colossenses e nós tivemos uma primeira aula introdutória, onde nós tivemos um voo rasante a respeito do contexto da carta, da cidade, etc. Esta que foi também a primeira e última aula, porque logo em seguida veio a pandemia. Por esse motivo, nós vamos retomar, vamos fazer uma rápida introdução e uma revisão, falar um pouco sobre a cidade de Colossos, onde ela estava situada, onde ela está situada hoje, a carta à igreja em Colossos, quem escreveu e onde estava. Vamos lá para a introdução e contexto. A cidade. É bom a gente pontuar onde estava localizada a cidade, porque sempre quando nós lemos a palavra de Deus e vemos lá alguma cidade antiga, parece que ela está em uma outra dimensão, parece que ela nunca existiu, uma cidade no conto, estava em uma dimensão paralela. E é importante, parece bobagem, mas é importante ressaltar que é uma cidade que existiu aqui, em algum continente. Se você pegar o mapa mundi, para você localizar onde estava situada a cidade de Colossos, peço que vocês percebam ali, nesse pontinho aqui, essa seta, eu aponto a Itália, lá na Europa, mais abaixo aqui, ao sul, nós vemos o Egito. E aqui, exatamente, este país que hoje conhecemos como Turquia, é onde situava a cidade de Colossos. Eu aproximando o mapa um pouco mais, temos aqui mais ou menos ao centro da tela a Itália, onde Roma seria a sua capital. Mais abaixo, no canto inferior esquerdo, você vê Israel, Jordânia, Líbano, Chipre. Turquia, logo ali do lado esquerdo, centro-esquerdo, e esta região aí do quadradinho vermelho é onde estava localizada a cidade de Colossos. Cidade de Colossos, é importante a gente enfatizar isso, vamos estudar isso um pouco mais para frente, mas ela se localizava em uma região conhecida antes como a Frígia ou Ásia Menor em outro tempo. Primeiro, aliás, Frígia, depois se tornou a Ásia Menor com o domínio dos romanos. E ali ela fazia parte de uma importante rota comercial. Essa rota comercial que havia aquela província, a província da Ásia Menor, que tinha sua capital em Éfeso, e toda a rota comercial passava pelas cidades que vocês vão perceber que são as mesmas, as 7 cartas ditadas pelo próprio Jesus a João, as 7 igrejas da Ásia. Vocês vão perceber que são as mesmas igrejas, porque ali naquela região havia uma rota comercial, e a mesma rota comercial servia como rota postal, ou seja, tudo que era endereçado àquelas igrejas, tudo que era endereçado aos comerciantes, aos prefeitos, por assim dizer, passava primeiro por Éfeso e a mesma carta seguindo por essa rota. E Colossos fazia parte antigamente dessa mesma rota, dessa região aqui. Vocês vão perceber aí Hierápolis, Laodiceia, Éfeso, Colossos um pouco mais para baixo. Aproximando um pouquinho mais, isso que nós acabamos de dizer, vocês vão perceber agora com maior detalhe. Lembra lá das 7 cartas de João em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia? Bom, ela começava a circular a partir de Éfeso, porque havia essa rota comercial e essa rota postal, subia para Esmirna, para Pérgamo, descia para Tiatira, Sardes, Filadélfia, terminava lá em Laodiceia. Colossos estava nesta região um pouco abaixo. Em um determinado momento da história,
por volta do século V a.C., Colossos muito provavelmente fazia parte dessa rota comercial e dessa rota postal. Nós vamos perceber isso estudando a carta, que em um determinado momento, no capítulo 4, Paulo pede para que a carta seja lida, a carta aos Colossenses seja lida também aos irmãos na igreja de Laodiceia, e a carta de Laodiceia seja lida também na igreja de Colossos. E é interessante que, se não fosse isso, talvez hoje nós nem saberíamos que existia um dia uma cidade chamada Colossos. Aqui está a região da Frígia, né? Essa mancha aqui em cinza sinaliza a região da Frígia na época da carta. Esta região da Frígia, que ela data desde a época do rei Xerxes, né? Território original ali em amarelo, ali na época que foi escrita a carta aos Colossenses. Agora a faixa em laranja mostra o quanto este reino, né, o quanto esta província da Frígia já foi maior do que era na época de Paulo, né, no século aí oitavo antes de Cristo. Em 133 antes de Cristo, a Frígia, que é essa toda a região, ela passou para o controle de Roma, né? Roma, o Império Romano passou a dominar esta região, e o Império Romano estabeleceu uma nova rota comercial e postal. Não haviam mais fronteiras no caso. Então, quando o Império Romano assume o controle da Frígia, ele desvia a rota comercial e a rota postal. Provavelmente a estrada que passava por Colossos, ela deixa de existir, ou ela é desviada. Então a cidade de Colossos, que era uma cidade importante, né, ela passa a perder, começa a perder um pouco da sua importância, do seu poder econômico, e com isso ela começa a desaparecer. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Colossos, né, então ali nós temos a apresentação da escrita em grego, né, seria colossaio, para a nossa língua Colossos. O nome deriva da lã preta e tinta da região. Há um outro conto, ou uma outra informação referente ao nome de Colossos, que eu li e achei interessante, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, quando nós verificarmos onde estava situada a cidade entre alguns rios ali, né? Aqui a cidade de Colossos, no mapa mostrando a localização dela próxima a Éfeso, a Antioquia, né? A toda aquela rota que eu tenho comentado com vocês. Importante cidade do século V a.C., ela foi uma importante cidade. No auge, ela tinha aproximadamente 100 mil habitantes, ou seja, no V século antes de Cristo, ela era até o ano 150, 200 antes de Cristo, ela ainda tinha uma importância, ela tinha um número de habitantes considerável. No século I, já quando a carta foi escrita à igreja de Colossos, ela tinha já aproximadamente 75 mil habitantes. Ela começa a perder importância com essa nova rota comercial que foi desviada. Então a estrada que passava por ela foi desviada para Laodiceia, findou-se em Laodiceia e seguiu até o Eufrates. E aí ela começa a perder. Imaginem vocês, por exemplo, eu estou aqui numa cidade de Ferraz de Vasconcelos. Antigamente, conta alguns historiadores aqui do município, da cidade de Ferraz, que nos primórdios aí do Brasil, né, do Brasil como colônia, aqui fazia parte de uma rota de mercadores que vinham do litoral paulista, de outros lugares no Brasil e da Europa, e passavam por aqui. Eles passavam por aqui quando iam vender as suas mercadorias iam para a região de São Paulo, São João da Boa Vista, etc. O que ocorre? Com o avanço das outras cidades, hoje a cidade de Ferraz de Vasconcelos é uma cidade ilhada. Nós não temos uma estrada, e nós perdemos muito da nossa importância comercial com isso,
porque as principais estradas passam pelas cidades vizinhas e nós não temos uma ligação direta com as principais estradas de São Paulo. Hoje seria a Carvalho Pinto, a Ayrton Senna, a Dutra, nós não temos. É mais ou menos isso que aconteceu com a cidade de Colossos. Ela ficava ali entre 160 e 180 quilômetros a leste de Éfeso. Vocês vão perceber Éfeso ali na pontinha, ali uma cidade litorânea, que era a capital da província. Ela estava mais ou menos 15 quilômetros a sudoeste de Laodiceia e distante de Herápolis, as duas cidades mais próximas, Herápolis e Laodiceia, 21,5 quilômetros aproximadamente de Herápolis, que era uma cidade termal, era uma cidade importante também, muito rica, tanto quanto Laodiceia, ou talvez Laodiceia tivesse aí alguma importância um pouco mais ligado mais ao turismo, né? Próximo à grande estrada que ligava Éfeso ao Eufrates, a antiga rota comercial, ela estava próxima a essa cidade, então ali ela se beneficiava dessa rota, e se situava na junção das principais rotas comerciais entre norte e sul, leste e oeste. Então, além da principal rota comercial que ligava Éfeso ao Eufrates, ela também estava próxima de outras rotas comerciais. E ela estava às margens do rio Lico, ao extremo sul do vale. Essa cidade, ela estava ali nas proximidades do rio chamado Rio Meander, no Vale do Lico. É uma região com muitas montanhas, muitos vales e esses dois rios principais, Rio Meander e o Rio Lico. A cidade de Herápolis ficava acima do rio, a cidade de Laodiceia abaixo do rio. E Colossos ficava na junção de dois rios, ali lá na junção do Lico, lá embaixo. Dizem alguns historiadores que ali naquela região, é uma região até hoje, uma região com muitos acidentes geográficos, ocorre que havia alguma substância que derivava do rio Lico, muito branca, que era como o gesso, né? O nosso gesso, que a gente conhece como gesso aqui. E com a afluência do rio, com o tempo se criava muitas deformidades nas margens do rio. Então, com um sol muito intenso e com aquelas deformidades, aquelas imagens, aquelas esculturas formadas naturalmente, aquilo brilhava, né, porque é branco, e as pessoas que caminhavam na região viam aquilo de longe e chamavam aquilo de monstruosidades. E este nome, Colossos, uma tradução do grego para o inglês, Colossos se traduz como monstruosidades. Então, talvez também o nome de Colossos derive desse fato que acontecia das pessoas estarem visualizando aí próximo a Colossos essas deformidades decorrentes da ação do rio naquele gesso ali da região. Em 61 depois de Cristo, isso, ou seja, ali próximo, nós vamos ver daqui a pouco, próximo à data em que a carta foi escrita, ocorre um terremoto que deixa a cidade em ruínas. Ela muito já prejudicada com aquela alteração desde que o governo romano assume, e a rota comercial já tira da cidade o seu poderio, um pouco do seu poderio econômico. Vem o terremoto e as pessoas começam aos poucos se mudando para outras cidades vizinhas, cidades mais ricas, cidades em que a situação econômica seria melhor, e a cidade começa a deixar de existir. Simplesmente a cidade com o tempo começa a desaparecer. A carta é endereçada a uma igreja que está nessa cidade. Há uma igreja nesta cidade que vive todo este contexto. Uma igreja que é de maioria gentios, eles são pessoas, são cristãos, se converteram a Jesus, só que eles são de uma cultura
pagã, eles vieram de uma cultura pagã, adorando outros deuses, não adoravam o Deus de Israel e são gentios. Mas há uma população judaica lá também. A maioria das pessoas dessa igreja são pessoas que vieram de religiões pagãs, mas há um povo, há uma pequena comunidade judaica que faz parte dessa igreja também, né? Esses judeus, eles estão ali, talvez descendentes daqueles judeus da diáspora, aqueles que foram expulsos, as suas famílias, mais de 1000 famílias expulsas de Jerusalém por Antíoco III, entre 223 e 187 a.C. Eles partiram para aquela região ali de Jerusalém, que você vai ver lá embaixo, lá no centro da tela, lá embaixo, em Jerusalém. E eles partiram para essa região, expulsos por Antíoco III. E essa igreja se estabelece lá, provavelmente, muito provavelmente, fundada por Epáfras, nós vamos saber um pouquinho dele mais para frente, entre os anos de Paulo em Éfeso, quando Paulo está passando lá um tempo em Éfeso. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 19. Aos Colossenses, esta carta importantíssima e que Deus nos tem revelado muitas coisas extraordinárias para os nossos dias hoje, uma carta tão atual. Ela foi escrita quando? Por quem e onde? Isso é importante a gente saber. Ela foi escrita provavelmente entre 60 e 62 depois de Cristo. Como nós já sabemos, foi escrita por Paulo. Nós podemos ver isso em Colossenses 1:1 e 4:18, alguns endereços aí da carta que nós podemos nos certificar disso. E Paulo estava em Roma, na prisão, quando ele escreveu esta carta. Podemos constatar isso em Colossenses 4:3, 10, 18, em Filemão, em Atos 8, 16 a 31. Agora, além desta carta aos Colossenses, na mesma prisão ele escreveu outras cartas, que seriam as cartas da prisão, chamadas cartas da prisão, seria a carta de Éfeso, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. E a carta de Filemão, importante também um destaque, que Filemão é um dos líderes da igreja em Colossos. Então, nós podemos até dizer que a carta de Paulo aos Colossenses, ela não é a única escrita aos Colossenses, mas também a carta de Filemão, que foi lida à igreja. Então, nós temos as 4 cartas que Paulo escreveu na prisão, entre elas a carta de Colossenses e a carta a Filemão, que é um dos líderes da igreja em Colossos. Bom, onde está Colossos hoje? Nós já mostramos que ela se situava ali na região onde hoje conhecemos como Turquia, e as ruínas estão naquela região, mais ou menos aqui onde está esta região no quadrado vermelho. Hoje, ali naquela região, há uma cidade que foi edificada sobre várias ruínas de 2 cidades da antiguidade, e que alguns historiadores acreditam que uma dessas cidades seria a cidade de Colossos. E hoje há uma cidade chamada Ronás, você pode encontrar lá no Google, você vai ver uma cidade grande, uma cidade bem estabelecida. Ela está agora, se você olhar aí o mapa, ao norte, ao sul ali do mapa, a cidade de Ronás. Porém, encontraram também um pouco mais ao norte algumas ruínas, e alguns também dizem que possivelmente são ruínas da cidade de Colossos. Então nós temos aí possibilidades de que a cidade de Colossos tenha toda essa dimensão, ou uma das 2 cidades seria a cidade de Colossos, né? Não há uma definição, porque aqui ao norte há algumas ruínas que dizem alguns historiadores que seriam as ruínas de Colossos. A atual cidade de Ronás, uma cidade bem estabelecida. É importante você dar uma olhada lá no Google Maps, para conhecer um pouco disso. E suas ruínas, aquelas que estão mais ao norte,
que está ali na atual província de Denizli, na Turquia. Elas nunca foram escavadas, né? Que se tem ali delas são algumas pedras que estão ali num cume de um monte. Você vê aqui nessa segunda imagem uma coluna que está caída ao chão ali durante muitos e muitos anos e séculos, inclusive, e mais ao fundo uma espécie de uma colina que alguns historiadores imaginam ter sido ali uma praça ou talvez algum palácio da cidade de Colossos. A nossa introdução, isso é uma breve, rasante a respeito do contexto da carta de Colossos. E como nós fizemos na primeira aula sobre a carta aos Colossos, estamos retomando aqui, recordem que eu enfatizei que nós deveríamos, para estudar a carta, penso eu, recapitular um pouco e ler novamente Efésios 6, 10 a 18, quando o Senhor trata conosco sobre a armadura de Deus. Eu gostaria que vocês lessem bastante sobre a armadura, sobre Efésios 6, 10 a 18, estudassem os versículos. Eu vou deixar esse material para vocês também. É importante que vocês se aprofundem o máximo que vocês puderem. Se tiverem dúvidas, conversarem comigo, conversarem com os outros professores a respeito da armadura de Deus. No decorrer do estudo da carta aos Colossenses, eu creio que vocês vão perceber a importância, claro, a importância sumária da armadura de Deus para a nossa vida diária. E também a importância desta armadura para entendermos Colossos, entendermos a carta de Paulo aos Colossenses. E com ênfase, na minha concepção, ao capacete da salvação. Eu já falei algumas vezes em pregações, na aula, que se trata não de um capacete para obter a salvação. É um capacete da esperança da salvação. É aquele que mantém a nossa mente bloqueada, protegida contra as armadilhas, contra as falsas doutrinas, contra as diversas doutrinas e heresias e setas do diabo lançadas nos dias de hoje para as nossas mentes e que tem buscado deturpar a palavra de Deus e o nosso entendimento da palavra de Deus. Existem pessoas que pensam que para serem salvas, elas até entendem que precisam de Jesus, mas elas precisam de Jesus e de mais alguma coisa. Elas precisam de Jesus e de algumas obras. Elas precisam de Jesus e amuletos. Elas precisam de Jesus e elas precisam praticar algumas ações, sendo que nada nos dá a salvação, senão a graça de Deus. Nós temos que praticar boas obras, nós precisamos isso vai definir como nós viveremos a nossa eternidade com o nosso Senhor, o que nós vamos ganhar lá de bônus, mas a nossa salvação ela é totalmente pela graça. Não é o amor de Deus que nos salva, mas é a graça de Deus que nos salva. O amor de Deus, ele nos trouxe a graça. O amor de Deus, ele nos possibilitou que nós tivéssemos por meio da graça a salvação. E o capacete, ele é o capacete, como diz 1 Tessalonicenses 4 a 8, fala do capacete da esperança da salvação, aquele que protege a esperança que nós temos. Então é importante que você leia, contextualize isso, medite nesses versículos, medite muito a respeito da armadura de Deus e principalmente na parte aqui do capacete da esperança da salvação. E o Senhor vai nos revelar e nos trazer muitas coisas neste estudo da carta aos Colossenses. Amém? Ele protege as nossas mentes, este capacete da esperança, contra as influências do mal. Os tópicos abordados hoje, recordamos a aula anterior, quando falamos sobre a armadura de Deus em Efésios 6, percebemos um link entre este tema e a carta aos Colossenses. Isso peço para que vocês leem, releem, estudem, vamos discutir em grupo, vamos conversar, vamos trocar informações para que percebamos isso. A armadura, cada parte dela tem seu significado.
Abordamos todas as partes, mas enfatizamos o capacete da salvação, Efésios 6, 17. Não se trata de obter a salvação, o capacete para a salvação, pois Paulo fala aos cristãos Efésios, bem como em Colossenses 1, 1 e 2, ele fala aos santos e fiéis de Colossos, todos salvos, mas se trata da certeza, da esperança da salvação, como está em 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Percebemos então que, como cristãos, embora salvos, temos que guardar nossa esperança, não permitindo que o diabo coloque suas dúvidas em nossas mentes e não deixando que as más influências do sistema mundano contaminem nossa mente, mas devemos seguir a palavra de Deus. Amém? Na próxima aula, nós vamos conversar a respeito sobre alguns motivos. Quais os motivos, ou pelo menos alguns deles, que nós temos para estudar a carta aos Colossenses. Tenho certeza que depois disso tudo, nós vamos compartilhar informações. O Senhor vai falar com você vai compartilhar comigo e eu com você. E nisso tudo nós temos muito para aprender com o Senhor. Porque o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever a carta aos Colossenses é o mesmo Espírito que habita em mim, que habita em você. E esse mesmo Espírito há de nos revelar, de nos orientar pela palavra de Deus. Deus abençoe, abraços efusivos e que o Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém.